Olá, minha gente. Começa agora nosso bate-papo das 6 desta sexta-feira, 5 de dezembro, trazendo mais um assunto bem legal para a gente conversar nesta noite. Agradecendo a você pela audiência, você de Linhares e região, Colatina, a turma aí de São Mateus que nos assiste, né, no Balneário em Guriri, uma grande audiência nessa região. Através do nosso sinal de Aracruz, para todos os moradores aí, o nosso abraço, nosso carinho, Ibiraçu, João Neiva também. Na Grande Vitória, o nosso sinal, canal 16.1, e para todo o sul do estado, através do nosso sinal de Cachoeiro. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de toda sexta-feira no nosso Bate-Papo das 6, aqui na sua TV Foz. Bom, gente, nós vamos hoje conversar sobre um assunto que daqui a pouquinho já está batendo nas portas aí, né? A gente vai ser assim, vai estar na boca do povo. São as eleições, a movimentação política eleitoral de 2026. A gente sabe que há toda uma articulação anterior de partidos, de pré-candidatos, e a gente vai discutir um pouquinho disso, né? O cenário que se formata, que a gente já visualiza para o ano que vem. Teremos eleições presidenciais, né? A escolha de deputados também, senadores e governadores, e a gente vai discutir um pouquinho desse assunto, né, já mais ou menos antecipando esse debate de 2026. Do meu lado, o jornalista Daniel Porto, aqui de Linhares. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Cláudio Henrique, Roberto Cordeiro e telespectadores da TV Foz. Obrigado pela presença. Roberto Cordeiro, jornalista também, acompanha aí o cenário político já há muitos anos em Linhares. Tudo bem, Roberto? Bem-vindo. Satisfação. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Daniel. Mais na área de publicidade que do jornalismo, né? Existe uma pequena divergência aí. Mas na comunicação, né? Na comunicação. Boa noite aos telespectadores da TV Foz, né? Vamos aqui iniciar esse pequeno bate-papo aí. Isso aí. Na verdade, aqui a gente vai conjecturar, né, Daniel? Vamos colocar assim, os cenários que podem ocorrer baseado em fatos anteriores, fatos pretéritos, né? Porque a política, de fato, ela tem as suas mudanças a cada eleição, mas a gente sabe que na hora do vamos ver mesmo, a coisa parece que pega aquela receita do passado e dá tudo certo, né? Por isso que normalmente ela não tem muita surpresa, né? Só que o momento assim, que a gente observa é de muita especulação e muita articulação, né? Estava até saindo de casa agora, estava observando, acompanhando um movimento do prefeito de Vila Velha, o Arnaldo Borgo, para se filiar ao PSDB. Né? Porque partido do governador Renato Casagrande. No PSDB, não PSB, PSDB. Exatamente. Porque mudou a executiva nacional. O Aécio Neves, que hoje é deputado federal por Minas Gerais, ele assumiu a presidência nacional do PSDB. Então, o Vandinho Leite, que é deputado estadual, que tinha o controle do partido, tem o controle do partido, já está perdendo para o Perdendo espaço, né? Perdendo espaço, porque o que acontece? A gente tem, já falando do cenário assim, estadual, nós temos como pré-candidatos aí, os mais fortes, os mais falados, né? O Pasolini, prefeito de Vitória, pelos republicanos, representando a direita, digamos, né? O Helder Salomão, deputado federal, está se colocando pelo PT para formar um palanque para o presidente Lula aqui. Certo. Né? Porque o Ricardo Ferraz, que é o candidato hoje preferido do governador Casagrande, Ferraz é do MDB, mas ele já declarou várias vezes que ele tem um perfil de centro-direita. Então, tendo o Pasolini na direita, o Ricardo Ferraz centro-direita... Então, a esquerda fica toda livre, digamos. Então, né? A tendência, hoje a articulação é para que o Helder Salomão assuma a condição de candidato a governador para dar o palanque para o Lula. Mas o Arnaldinho Borgo, só voltando aqui, ele tem pretensão também. Ele é do grupo do governador Casagrande, mas também quer se colocar como candidato a governador. E tudo isso está sendo dialogado, né? Ô Roberto, você que acompanha o processo eleitoral já há muitos anos, né? Já trabalhou em equipes de comunicação de muitos candidatos. Esse tipo de alinhamento, isso é natural no período pré-eleitoral, né? De um partido de nível nacional, que no estado aí a nossa liderança é fulano. Extremamente isso é natural, mas assim, nós temos que observar que esse movimento, ele parte de uma necessidade do PSDB se ressurgir, se renascer, se refazer, né? O PSDB andou um tanto quanto afastado das grandes discussões nacionais depois do período Fernando Henrique. Com a derrota do Aécio, enfim, isso tudo... Foi perdendo espaço. Foi perdendo espaço. Hoje em dia não é considerado nenhum partido grande, apesar de ter ainda algumas expressões, né? Aqui no estado você tem aí a figura do Luiz Paulo Veloso Lux, um cara importante do processo. Fiquei sabendo agora, foi noticiado que o Max Filho saiu do partido.
Pois né? é, essa divergência com exatamente, o próprio então, Arnaldinho. isso vai realinhando o jogo novamente. O problema é que o PSDB era uma peça importante na composição para o Ricardo. Entendeu? Ou seja, o Vandinho era a garantia que o PSDB estaria nessa coligação naturalmente. Então, realmente mexe um pouco o tabuleiro. O que tem feito um pouco um movimento diferenciado nesse processo agora é justamente o Arnaldinho, né? Porque é do lado do Casagrande, mas ao mesmo tempo também busca construir uma candidatura. Não sabemos até quando, né? Se a gente for conjecturar um pouco sobre isso aí, né, eu acho que os grandes players desse jogo vai ser Ricardo Ferraço, Pasolini e o Helder. Então acho que isso está posto já como realidade, ok? Sendo que existe um componente que até então pouco se tem observado. Eu acho que a entrada do Helder favorece muito a questão do Ricardo Ferraço. Você acha? E isso posso explicar ao longo do nosso debate aí. Poxa, que bacana. Ô Daniel, mas assim, eu li uma notícia nessa semana, não lembro aqui o portal, em que o governador já falava exatamente disso, né? Está avaliando ainda essa questão do nome que será o candidato dele a governo, né? O Ricardo Ferraz, todo mundo acredita que sim, mas pode ser o próprio Arnaldinho, né? O plano A do Casagrande é o Ferraço, né? E o B é o Borgo, né? Arnaldinho é o Borgo. Prefeito de Vila Velha. Mas o Arnaldinho quer ser o plano A de Arnaldinho. Então, só reforçando a questão do PSDB que o Roberto estava falando, assim, realmente o Aécio assumiu o partido, Aécio Neves, e quer que o PSDB ganhe musculatura. Volte a ter protagonismo, espaço, né? Protagonismo. E esse movimento está sendo feito no Brasil todo. Até, a gente estava falando antes aqui do programa, no Ceará, que voltou o Ciro Gomes depois de 20 anos, o Ciro Gomes voltou para o PSDB. Exatamente. Então, assim, já nesse propósito do Aécio de fazer com que o PSDB volte a ser protagonista. Não, e é interessante você falar isso, porque assim, do lado de cá do muro, a gente vê política como, nossa, são dois grupos antagônicos, né, que não se misturam. Mas, gente, na política não é bem assim, né? A gente vê lá, teve a notícia aí, que, né, durante a semana, toda essa discussão da família, dos filhos do Bolsonaro, da esposa, que é contra uma aliança, por exemplo, com Ciro Gomes lá no Ceará, né? São coisas da política, né? Aqui em Linhares, a gente está aqui em Linhares, né, há décadas, né? A gente acompanhou, tem grupo que briga na eleição, depois está junto na outra. Então a gente já sabe que o inimigo de hoje pode ser um amigo de amanhã na política. Depende do contexto, né? É o caso do Ciro. O Ciro sempre militou mais à esquerda e com críticas pesadas à família Bolsonaro, né? E agora ele como o espaço no Ceará há décadas também está ocupado ali pelo PT, pelo PDT, os partidos de esquerda, o Ciro pensou, só tem como ressurgir na política, ganhar com apoio da direita. Da direita. E se aproximou da família do clã Bolsonaro. Então, e a Michele não concordou. Não concordou. Aí são brigas, né? Realmente são brigas que realmente mexem no tabuleiro, assim, mexem, mas que ocorrem, são normais, digamos. Até certo ponto eu vejo que com a normalidade vamos dizer, essa busca do espaço, né? Agora, existe um componente novo que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque você tem um braço político agora na política brasileira, né? Um grupo político, um agrupamento político, que é do personalismo extremo, que é o bolsonarismo. Então, isso traz um componente novo. Porque não é simplesmente um conjunto de ideias que está sendo discutida. Está sendo discutido também a personificação de um líder, que é o Bolsonaro. Então você pode ver que a briga toda é em função de uma herança política do bolsonarismo. Todos querendo aquela herança ali. Então você não tinha... Nós tivemos isso o quê? Getúlio Vargas, o getulismo, Brizola trazia um pouco disso, né? Mas, vamos dizer, da nova república... Não se existiu essa força do personalismo. O próprio Lula não conseguiu transferir isso em várias oportunidades. Não. O Lula representa uma ideia, não é o personalismo do lulismo. Né? Até o Ciro tenta fazer isso, colocar ele dentro do lulismo. Mas não dá certo. Existe uma confusão porque o Lula representa uma ideia, mas ao mesmo tempo se confunde com o personalismo, mas o próprio Lula, ele não transfere esse personalismo para ninguém. Fica com ele. Fica com ele e acabou, vai morrer com ele. Então, assim, o componente do bolsonarismo é um componente novo da política. Não estou avaliando aqui para o bem ou para o mal. Só estou fazendo uma reflexão, dizendo, existe esse componente. E nós temos, como observador político, como pessoas que lidam com esse mercado da política, como atores da política, nós temos que observar isso com muito cuidado. Porque isso é um elemento novo que se impôs desde 2018. Exatamente. Entendeu?
E aí vem essa polarização já há muitos anos, né, gente, nesse novo formato da política brasileira. Agora, Daniel, tudo isso a gente vai vendo a formatação disso a partir do ano que vem, né? As convenções e tudo isso, aí a gente já vai ter certeza ou não. Porque muita coisa pode mudar, né? Assim, essa insegurança, né, em termos de partido. Mesmo porque, o Cláudio, a gente está citando, por exemplo, o Aécio deu carta branca para o Arnaldo. O Arnaldinho assumiu o PSDB. Mas no ano que vem, na época de convenções, a questão nacional ela se sobrepõe à estadual. Exatamente. Então, quem é pré-candidato ao Senado hoje aqui pode puxar o tapete, no ano que vem, dependendo da composição lá. O partido tal que é o candidato a governador, o outro para senador, o outro na composição, para presidente, o partido tal tem que apoiar tal não tem candidato. jeito, essa formatação ela causa feridas, inclusive, né? Alguns saem descontentes e tal, mas é necessária porque você tem que acomodar os interesses maiores, digamos assim, do partido. A hierarquia é essa, o nacional manda na estadual, o estadual manda na municipal. Municipal. Ô, Roberto, você me deixou assim curioso sobre essa possível candidatura do deputado Helder Salomão ao governo do estado. Você disse que ela pode ajudar a equilibrar, ou já pode beneficiar uma possível candidatura do vice-governador Ricardo Ferraz. Em que sentido você acha isso? Vamos lá. Se nós analisarmos friamente, sem paixão, o cenário político que está posto, correto? E aqui não vai nenhuma opinião de fórum íntimo. É uma análise simplória. Do que está colocado aí. Né? Pasolini, ele tem essa projeção toda no cenário estadual momentaneamente em função de quê? Das grandes obras que ele fez? Da grande projeção estadual que ele tem? Não. Pasolini é um prefeito de Vitória, lógico, um prefeito da capital, mas o que o alavanca para esse protagonismo estadual é justamente a questão dele representar a centro-direita. Ele já se colocou nessa posição. Já se colocou nessa posição. Então, assim, você tem um eleitorado, sim, tanto quanto conservador no Espírito Santo, basta ver os resultados da última eleição, que não foi, inclusive, o suficiente para levar alguém da extrema-direita ou da direita ao poder. Mas tem representatividade. Tem uma representatividade que levou o Pasolini onde está hoje. Então, o Pasolini hoje ele é muito mais representante de uma ideia do que propriamente dos seus méritos no conjunto das suas obras. Mas se for analisar a administração, é o segundo mandato, ele tem realizado muita coisa, né, em Vitória, não? Ô, Cláudio, vamos ser sinceros, né? Todo mundo sabe disso na política, que administrar Vitória não tem muita dificuldade, né? É uma ilha, é uma ilha que não está muito bem construída, mas todo mundo sabe disso, né? Isso aí é dado como certo. Mas aí assim... Mas ele fez o dever de casa, tranquilo, não. Não estamos mérito dele nesse sentido. Não estamos tirando mérito para o Pasolini, não. Estou falando que, dado o histórico dele, ele é muito recente para estar almejando um cargo tão grande. Beleza, está ótimo. Mas ele representa um conjunto de ideias de centro-direita e até mesmo a extrema-direita. Agora, o Ricardo ficaria na posição desconfortável de ser talvez o candidato que representasse ou ficasse na acusação de ser o candidato da esquerda. Porque ele também não é o... Não é também. Agora, o Helder, assumindo essa postura, quem vai levar a glória ou as pancadas para a esquerda é o Helder. E isso tira a força do Ferraz. Exatamente. Não, isso tira a força do Pasolini. Da acusação de ficar acusando o Ferraz de ser de esquerda. E num segundo turno, muito provavelmente, pode se dar entre Pasolini e Ricardo, né? Isso aí é de conhecimento de todos também, que muito provavelmente a centro-esquerda, o eleitor de esquerda se identifica com centro-esquerda ou com a extrema-esquerda, ou se é que existe isso no Brasil, não irá votar no Pasolini. Seria Ferraz. Então, naturalmente, Ricardo iria herdar esses votos do Helder. Então, assim, eu acho que o Helder, no primeiro momento, serve de almofada para Ricardo. Mas depois, naturalmente, os votos do Helder vai para o Ricardo. Eu vejo dessa maneira. E aí, Daniel, o que você acha? De cima dessa leitura aí do Roberto Cordeiro, a gente tem esse cenário para o Senado. Isso, então vamos lá. Falar do Senado aqui também, né? Pois é, exato. Então você observa assim, o PT vai apresentar o Fabiano Contarato candidato à reeleição. A direita vai sair com candidato. Tem vários pré-candidatos, mas digamos que seja a filha do Magno Malta, a Maguinha, né? Malta, Então tem dois, mas são 2 votos. Aí, em cima dessa leitura do Roberto, o cara que vota no Contarato não vai querer votar na candidata do PL, no candidato do PL. Então fica o Casagrande, que é pré-candidato ao Senado. Então eu vou votar no Contarato, vou votar no Casagrande. E o pensamento à direita é a mesma coisa. Quem vota no candidato do PL, que seja a Maguinha ou outro nome,
vai pensar, então não vou votar no Contarato, que é a esquerda. Eu voto na Maguinho no Eu Casagrande. vou votar no Casagrande. Então o Casagrande pode se beneficiar, ele já é forte em razão Tanto de um lado quanto de outro. da trajetória política dele, então ele pode ser o segundo voto dos dois lados. Agora, essa eleição do governador para o Senado, isso assim, é quase que Favas contadas. Não, o Renato está com 88% de aprovação. está indo muito bem Muito nessa bem. pesquisa. E é por isso que eu falo que o Ricardo ele é um player importante, ele é um player que vai ter a relevância, porque ele vem representando o legado do Casagrande. Então, sabe, então não dá para Nós teríamos aí uma vaga para o Senado que Eu, ser assim, disputado pela esquerda e pela direita. concordo. Só que assim, eu não cravo de forma alguma assim. Claro que é favorito. Favoritaço, Nós né? estamos falando de favoritismo. É, né? favorito, exatamente. Mas eu não cravo a vitória do Casagrande, no primeiro momento, e do Renato Casagrande, é favorito. Mas assim, em razão do que a gente. Que é até um outro tópico aí da nossa discussão, essa questão hoje da fragmentação das lideranças, das redes sociais. Então, nós tivemos nas eleições passadas para o Senado, o Contarato e o Marcos Duval eram azarões. Estava bem lá atrás. E quem liderou o tempo todo, né, lideraram, né, o Ferraço e o Magno Malta. Na última semana, Ambos perderam. os dois perderam e ganharam. Então, assim, o Casagrande é o favorito, sem sombra de dúvida. Disparado, né? Só que, até em razão dessa inconstância, dessa possível mudança de ventos, pode ocorrer uma soberba. Não é Ô, Roberto, seguindo essa tendência, o Daniel falou das redes sociais, que vez por outra surge assim, um candidato que você nunca ouviu falar e de repente o cara sobe. Isso possivelmente pode acontecer nessas eleições, tanto para o Senado, o governo do Estado eu acho mais difícil porque tem que ter uma composição maior, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Se nós pegarmos a última eleição de Minas, por exemplo, né? Quem era Cleitinho na fila do pão? Ninguém. Surgiu como um senador da República, né? O cargo mais alto do parlamento brasileiro. Entendeu? Então, assim, não vejo com surpresa isso ocorrer. A questão é que, dados os nomes que sendo colocados no Espírito Santo, a tendência é ter uma normalidade, ok? Porque, assim, a extrema-direita já está colocado, que é a Maguinha, né? Eu acho que um componente que vai poder bagunçar um pouco esse tabuleiro chama-se Euclério Sampaio. Tá muito... ele colocou fogo no parquinho. Eu acho que o Euclério ele tem uma relevância muito grande, né? Até mesmo porque ele conversa com esse setor da direita e conversa muito bem através dos evangélicos. Ele transita em todos. Transita muito bem. Tem uma ligação de muito proximidade com o governador Renato Casagrande, tá certo? Então, de repente, pode ser um braço de centro-direita pro Casagrande, para conversar com esse público também, tá certo? Então, assim, é uma visão muito bacana essa aí. Eu não tinha pensado Não, nessa. eu acho que existe essa Pode sabe, ser. eu acho que torna esse diálogo possível, né? Você imagine que o Euclério vai pedir voto para ele, lógico, e vai pedir para um segundo senador. Daniel, o que você acha? Não, é uma coisa muito complexa. Acho que todo mundo está preocupado, porque, por exemplo, o Roberto acabou de falar, o Euclério Sampaio viria como o segundo voto na composição, no quadro com Casagrande. Ele já se declarou mesmo. Pois é, mas como a gente deu o exemplo da eleição anterior, que o Contarato e o Marcos Duval, que também eram, né, não tinham tanta expressão política, né, e superaram o Magno Malta e o Ricardo Ferraz. Então, assim, o risco é lança um candidato, o Manato é pré-candidato a senador. O Evair de Mello, deputado federal, é pré-candidato. Bolsonaro, de repente, se ele abraçar um Evair de Mello... Tem o da Vitória também. Pré-candidato, mas o Evair é muito ligado ao Bolsonaro, ao presidente. Então, se ele tiver um apoio ostensivo do Bolsonaro, ele pode crescer. Então assim, o fator surpresa a gente não pode descartar, como o Lula também vai abraçar. Isso que eu ia falar, do mesmo jeito que, dependendo da avaliação que o governo federal tiver até as eleições... né? Tudo isso depende também. Porque o Contarato também é um senador com mandato. Exato. Né? O mandato dele só termina ano que vem, né? Entendeu? Então, assim, é uma aposta indefinida. Mas eu, não sendo muito mãe de Iná, né? Prevejo com uma certa... Adivinhação, né? Não faço muito exercício de adivinhação, mas eu prevejo com uma certa tranquilidade ainda dentro desse cenário a eleição de Renato Casagrande. É o que você falou no início, é o que está posto de momento. De momento. Pessoal? Tudo pode mudar a partir de janeiro. É aquela velha antiga máxima, né? Política é que nem
olhar para o céu. Né? Nuvem no céu. Nuvem no céu, né? A cada segundo que você olhar... Você vê um cabrito, daqui a pouco você já vê um elefante e vai mudando, né? Magalhães Pinto, político mineiro que dizia Mas, de qualquer isso. maneira, eu acho que nós estamos elencando com muita clareza os players, né, do jogo, né? Bacana. Lembrando que nós teremos 10 vagas, mais uma vez, né, 10 vagas para federal, deputado federal, e exatamente. 30 para deputado estadual. Nós vamos daqui a pouquinho falar um pouco mais da política, da campanha para o estadual, né, para a Assembleia Legislativa, mas vamos falar também localmente, Linhares, Colatina, cidades aqui da região, a visão de vocês sobre este assunto, né? Daniel tem até uma opinião sobre um grupo político na sucessão aqui em Linhares, já desde quanto? 1944. 44? Eu discordo, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso e ouvir também a opinião de Roberto Cordeiro, tá bom? Intervalo bem rapidinho, voltamos já com o segundo bloco. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6 desta sexta-feira, falando um pouquinho sobre o que possivelmente, que provavelmente vai acontecer no cenário político eleitoral do Espírito Santo, da região aqui de Linhares, Colatina, São Mateus e, claro, o Brasil todo. Teremos eleições gerais em 2026 e a gente está aqui, né, já antecipando, né, um debate sobre o que pode, o que está posto e o que pode acontecer nessa formatação dos partidos, né, a acomodação dos candidatos, e aí vai tendo esse arranjo para que a coisa aconteça, a disputa aconteça. Ô Daniel, no primeiro bloco você falava sobre a força que as redes sociais têm, né, e aí traz uma certa fragmentação, tanto de um lado quanto de outro, né, que às vezes surge um candidato assim, né, você nunca ouviu falar, de repente surge alguém, um nome, e o cara desponta e vence uma eleição. É o exemplo do Serginho Meneghelli para estadual na última eleição, né? 120, mais de 120 mas mil ele foi votos. prefeito de Colatina, aí tá... Prefeito, mas assim, normalmente teria 20 mil, né? 25. Eu entendo que, eu acho que ele é um fenômeno também da internet. Ele, né? Você acha que foi isso que deu... Com certeza, né? Você ser prefeito de Colatina não ele teve, acho que se não me engano, foi 8 mil votos. 8 mil votos só em Ele Linhares, foi né? 2 vezes aqui, ele foi o terceiro mais votado junto. Serginho é uma figura extremamente midiática. Aliás, foi um bom nome, vocês tocarem agora. Serginho Meneghelli, vem candidato a quê será agora na próxima eleição? Ou será que vem candidato a alguma coisa? É aquela situação que a gente estava falando, assim, que é nacional que manda. Ele na passada, ele era pré-candidato ao Senado, chegou na última semana, o partido, né, o Republicanos, tirou o Serginho do jogo. Que passaram eleitoral. a perna nele, tiraram ele do Foi, jogo. acabou favorecendo o Magno Malta, que ele estava dividindo os votos da direita. E aí ele alega, o Serginho já disse várias vezes que foi uma articulação do Magno Malta para tirar ele da disputa. E facilitou a vitória do Magno Malta, né? Então agora ele está se colocando novamente como pré-candidato ao Senado. Ele está conversando com o PSD, do Gilberto Kassab. Mas... mais inclinado para a direita aí, não? Também é o perfil, ele se declara ali como mais conservador, né, na questão política, né? Não pessoal. Agora, então é difícil, assim, ele é pré-candidato ao Senado, mas não tem uma garantia, né? Mesmo porque no PSD hoje tem um nome que a gente não citou ainda, tem o Paulo Artung. Exatamente. O ex-governador que está no muito PSD. próximo de Gilberto Kassab, né? Ele articulou a filiação dele via nacional, né? Trazendo aqui para a região, é o partido do prefeito de Colatina, né? O Renzo Vasconcelos, que inclusive é presidente estadual da CIMA. Do PSD. Do PSD. Eu lembrei do Guerino. Eu falei, que também é do PSD, né? O PSD. O Elino Zanon. Então, agora, o PSD hoje, no plano estadual, conversa com o Ferraz e conversa com o Pasolini. Né? Então, mas tem esse componente aí, que é o Paulo Artung. Se o Paulo Artung quiser se apresentar como candidato a governador ou a senador, ele tem o aval do Kassab. Agora, Roberto, tem um Paulo Artung nesse jogo aí, que ele é um profundo conhecedor da política, né? Eu acho que tem um guru ali junto com essa turma aí, né? Olha bem, cara, conhecendo o Paulo, do jeito que a gente conhece, né? E a gente acompanha Paulo Artung desde a época do DCE. 1982, estou falando de 1982 isso. 43 anos. 43 anos, do movimento estudantil. Então, é um componente sempre de surpresa. Né? Eu acho que todos os atores da política capixaba estão de barba de molho. Entendeu? Não tem clareza ainda qual é o movimento do Paulo. Ninguém tem clareza. Ainda está indefinido, né, Daniel? Entendeu? Não tem clareza. Não né? tem, Não tem. Esse é o momento, porque olha bem, o que acontece na política, eu já acompanhei isso diversas vezes. Esse é o momento que todos os partidos buscam se cacifar. Tem que ter alguém ali que buscar um candidato a senador, buscar um candidato a governador, buscar uma chapa competitiva de deputado federal,
Correto? Então, isso é um momento que está sendo feito. Vamos pegar o exemplo, só para você ter noção. É mais ou menos assim, botar o craque Exatamente. Para jogar no time. Agora, e Daniel tem toda razão nisso, é o seguinte, o arranjo nacional define, ou seja, se eu preciso fazer um acordo em outro estado, que eu vou ter lograr mais êxito, eu rifo a cabeça de alguém do Espírito Santo. Ou faço uma aliança com outro. Exatamente. Então, assim, porque às vezes esse arranjo passa por caminhos que a gente não está nem percebendo. O candidato de Sergipe vai impedir, porque lá eu vou ser cabeça de chapa em Sergipe, mas eu preciso abrir mão aqui no Espírito Santo. Aí as paixões pessoais vão tudo embora. Nós tivemos reviravolta na política estadual várias vezes, municipal, né? Municipal, nós já vimos partidos já conversando com um determinado candidato e depois apoiando o outro. Agora, assim, só para registrar, o Paulo Hartung, assim, ex-governador, né, eu considero o político mais racional, não vou falar o mais inteligente, mas o mais racional. Tanto é que ele já disputou diversas eleições muito estrategista, e nunca perdeu uma eleição. Nunca perdeu. Porque ele só vai, ele pega a pesquisa. Se ele estiver bem, ele se candidata. Porque às vezes a paixão, né, derruba muito político. O cara pegou a pesquisa, não tem chance nenhuma de virar. Mas a vaidade fala mais alto e aí ele leva a campanha até o final. Quando tem um propósito, tem uma estratégia, tudo bem. Mas muitas vezes a pessoa está ali banca aquela candidatura para perder, sabendo que vai perder. O que a gente precisa entender que na política, numa disputa eleitoral, não é a paixão, o desejo pessoal, é um projeto que está se construindo, né? Não é isso, Roberto? Seria no mundo ideal. Hoje, cada vez mais, e aí eu tenho uma certa divergência com o Daniel, não é bem a divergência, mas a gente tem uma discussão sobre esse aspecto, que eu acho que a tradicional figura do grupo político, ela não está existindo mais. Está bem fragmentado mesmo. Muito fragmentado. Né? E o Daniel, às vezes, faz uma análise de que a necessidade de unir candidaturas lineares para poder se eleger determinado grupo, ter um representante. Eu faço uma pergunta de provocação, né? Eu vou me unir a outra pessoa que não me represente nada. Você pode pegar o grupo do atual prefeito, né? Sem nenhuma crítica direta, mas né, elegeram-se agora há pouco tempo, há um ano, tá certo? Existe ainda uma acomodação de peças ainda. Está acomodando. Está acomodando, né? Quem é quem naquele grupo ali, tá certo? Então, assim, é natural que esse grupo, em função da sua ascensão ao poder, e cada um se sente responsável pela eleição do prefeito atual, isso é fato, todo mundo deu o seu contributo. Sim, cada um deu a sua Então, sua cada um também se acha no direito também de buscar um lugarzinho mais ao sol. o torrão que lhe cabe. Se isso é inteligente ou pragmático, como o Daniel costuma falar, aí isso eu não sei. Né? Mas que é natural esse processo, entendeu? Então eu vejo que vai ter uma pulverização de candidatura, sim. Porque não se constitui um grupo. Se constitui um grupo de pessoas que busca a conquista do poder. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque Daniel, ele tem essa posição, né, Daniel, você me corrija se estiver falando bobagem. Linhares, já há muitos anos, a gente tem tido dificuldade para eleger estadual. Na última eleição nós tivemos aí só mesmo o atual prefeito Lucas, né, deputado estadual, não conseguiu eleger mais ninguém. Enquanto Colatina elegeu 2, 3, né, e São Mateus também elegeu, e outras cidades até colégios eleitorais até menores que os nossos, né? Agora, unir essas cabeças não é fácil não, viu, Daniel? Eu até vi o título do programa, né, que é eleição 2026. 26. Mas a de 26 já é a de 28. Né? Então, assim, tem uma eleição, já puxa a outra. Uma é consequência da outra. Uma já está conectada com a outra. Então, quando na eleição de 2022 o Lucas ganhou sozinho em Linhares para estadual, ele já se tornou o candidato mais forte para prefeito. Então você acha que ele já assumiu, a cabeça já estava... Já assumiu. Como o Guerino ganhou em 2006 para deputado, já se tornou o forte em 2008. Foi presidente da Assembleia e tudo mais. Depois, em 2014, ganhou para estadual e já veio para prefeito em 2016. Então é uma história que se repete. O que está muito claro é o seguinte, voltando na abordagem do Roberto, a oposição vai lançar um candidato ano que vem para estadual, provavelmente o Guerino, né? Repetindo 2006, que é 2014. Então o Guerino hoje, qualquer pesquisa coloca ele numa situação privilegiada. Okay? Então se a situação não se unir, por isso que eu falei que seria um sinal de inteligência. A situação, gente, que o Daniel está falando é quem está no poder, é o grupo do Lucas. Exato. Se a prefeitura, né, que o Lucas é o líder do grupo, se não tiver unidade... hoje eu estava contando rapidamente 5 pré-candidatos a estadual. Vamos botar os nomes aqui, só para quem está Luiz Durão. Pré-candidato, do grupo do Lucas. Luiz Durão, Franco Fiorotti, professor Antônio César,
Roninho e Caio Ferraz. Caio Ferraz. Então 5, assim, tem mais, mas botei só 5 de cara. Então, assim, a gente está falando com base nas eleições anteriores. Se esse grupo, se cada um puxa 5 mil votos aqui, outro puxa 4 lá, outro puxa 8 lá, colar, a tendência é não eleger ninguém. Pô, mas Linhares tem um colégio eleitoral grande, você não acha que não... Mas na fragmentação. Se tem mais de 10 pré-candidatos hoje... Não ganha nenhum. Não ganha, né? Ganha o que está consolidado, que é o Guerino. O próprio Guerino. Né? A oposição tem um nome, é o Guerino ou o Bruno. Então, assim, a situação está boa nesse aspecto para a oposição. Então, a situação, a prefeitura e o líder Lucas, aí, o prefeito Lucas, tem que ter, o grupo tem que ter inteligência para se unir. É melhor um ou ninguém? Ô, Roberto, você acha que, assim, obviamente não fazendo uma crítica à administração, nada disso, né? O Lucas está deixando de se concentrar em algo importante, que é já articular esse cenário que o Daniel fala para 2026, ou está muito atrasado, ou você acha que nos bastidores ele já trabalha com isso? Porque ele precisa apoiar alguém, né? Escolher alguém ali para lançar. Não tenha dúvida, né, que o Lucas, desde que foi eleito prefeito, naturalmente todos do grupo dele já sabem qual é o candidato dele a deputado estadual. Mas parece que tem uns que não sabem não, que estão lançando o nome aí. Mas é isso que eu estou falando, Cláudio. Existe um ritual vamos dizer, de passagem, quando se assume uma prefeitura. Primeira coisa, todos aqueles que esperavam ser contemplados com a administração, com cargo, entendeu? Nem todos podem ser contemplados. Não dá para colocar todo mundo. Não dá para colocar todo mundo. Segundo momento, aqueles que mesmo assim foram contemplados, achavam que a posição poderia ser um pouquinho melhor. É verdade. Tá certo? O subsecretário achava que podia ser o secretário, o diretor podia, sabe, ser o subsecretário, enfim. Poxa, trouxe fulano lá de fora para secretário. Exatamente. Ainda teve esses componentes ainda, né? Então, assim, esse arranjo é muito difícil. Então, assim, eu acho que o Lucas ele está ainda tendo esse problema ainda de assentar todas essas peças nesse tabuleiro. E aí já vem com uma eleição em cima. E eu acho que parte disso vai refletir no número de candidatura que vai apresentar esse grupo. Porque aqueles que não foram contemplados ouviu que era mais importante ser o poder do que fazer parte de um grupo que determinada pessoa tem um poder. Se ele se sente na condição de ter esse poder, ele vai buscar esse poder. Ele vai buscar esse poder. Né? Ô, Daniel, então isso pode... Eu acho que a grande lição que a gente pode tirar disso aí, Cláudio, em cima do que o Roberto, que vocês estão falando, é o seguinte: muitas vezes a gente está numa situação, eu sou subsecretário, estou insatisfeito, mas amanhã eu posso não ser nada. Aí, poxa, pior, né? Quando eu era subsecretário, estava bom, né? Aí a pessoa se arrepende, normalmente nós, seres humanos, mas a gente se arrepende mais na frente. Não está satisfeito, Nós né? temos exemplos, teve uma eleição aqui, uma gestão em Linhares, que tinha uma família que tinha o vice-prefeito, o deputado estadual e o secretário de planejamento. Então, e reclamando, não está bom, não está bom. 2 anos depois... Não tinha mais ninguém nada. Não tinha mais ninguém nada. Então, assim... Tá bom. Então, por isso que eu falei, hoje tem a situação, né? Tem o presidente da Câmara, tem o vice-prefeito, tem o prefeito, tal. Então, se não tiver não tiver essa humildade de sentar, eu vou recuar aqui, você vai, eu vou na frente. Se não tiver um acordão, uma composição, de repente, em 2029, né? Com a mudança depois das eleições, mas aí um não é mais isso, o outro não é mais aquilo, o outro não é mais aquilo. Fragmento. Mas, Daniel, só um minutinho só, mas só botar um componente aí. Né? Mas eu acho que tudo isso vai depender muito, Cláudio, de como a administração municipal vai estar o ano que vem também. Sim. Correto? Com orçamento próprio, inclusive. Exatamente. Né? Porque vai acabar todo esse ritual também, que é normal. Primeiro ano, coisa e tal, né? Estou administrando com... O dinheiro que o outro deixou. Deixou mesmo ele podendo mexer 40%, tudo mais, mas enfim, isso tudo faz parte do roteiro. Todos nós sabemos disso. Não foi ele que está falando, todos que assumiram anteriormente também falou a mesma coisa, mas isso é normal. A partir do ano que vem, é a cara do prefeito. Aí não tem jeito. É o orçamento. Não dá pra falar porque... Exatamente. Não, né? Acabou, já está chegando o final. Mas aí, como linharense agora, como membro dessa sociedade, eu quero deixar um alerta que acho que é importante, né? Eu não vou dizer que é vergonhoso, mas eu vou dizer que é preocupante a quinta maior economia do Estado não se fazer representar na política estadual ou até mesmo nacional. Isso é realmente péssimo, é uma isso lástima. é uma lástima. Linhares não tem um deputado estadual, correto? Não tem um deputado federal. Agora, eu acho que Linhares tem, vamos dizer, elementos políticos que possam fazer Linhares participar desse jogo. É fundamental. Linhares está à margem da escolha de governador, né? Não passa por aqui. Agora, fica um alerta
E se eu fosse hoje consultor de qualquer candidatura a governo do Estado, eu acho que tem que olhar para Linhares. Sim. Qualquer candidato a governador do Estado, e você tem peças importantes aqui dentro de Linhares que pode fazer. É uma eleição que, pela grandeza dos seus líderes, vamos dizer, o Ricardo, ela vai obrigatoriamente necessitar de um vice. Tem campanhas que não precisa, o vice não é tão relevante. É. Casa Grande. Qualquer vice Casa Grande colocasse, estaria bem. Estaria bem. Agora, tanto o Ricardo como o Pasolini e o próprio Helder Precisa de uma figura de maior vai ter que interiorizar a sua musculatura. campanha. Tá certo? E eu digo o seguinte, Linhares tem nome para participar desse jogo. Eu acho que, inclusive, o Pasolini precisa muito mais, você não acha não, Daniel, de um vice, alguém que possa dar essa alavancada no nome dele, no interior principalmente, que ele é muito conhecido na Grande Vitória ali, né? Pode ser assim, é meio complexo, porque o Ferraz, ele tem uma cara do sul do estado. Eu acho que, na minha cabeça, o Ferraz vai buscar um vice da Grande Vitória. Ô, Daniel, mas ele foi senador. Não, foi, mas é como a família dele, o pai dele é prefeito de Cachoeira, Ferraz. Então ele construiu a carreira no sul, né? Como o Roberto, que também é do sul do estado. Então, Cachoeirense também. Então, amigo dele lá, do Ferraz, lá de Cachoeira, 82. Então, assim, eu acho que ele vai buscar um vice na Grande Vitória. Sérgio Vidigal é um nome, o próprio Arnaldinho Borgo tem conversa. Porque quem assumir como vice vai ser governador daqui a 4 anos. O Ferraz assumiu na vice do Casa Grande já sabendo que seria governador por 9 meses, de abril a dezembro de 2026. Então ele assume o governo em abril, ele vai ser governador candidato à reeleição. Entendi. Né? Então o vice dele, digamos que seja o Arnaldinho Borgo. Em 2032, já assume o governo 9 meses e vai disputar a reeleição. Então, faz parte do jogo. Coisa, só para deixar, para registrar aqui, o Guerino, ele teve o convite do Casa Grande na passada. A posição do Ferraz hoje seria do Guerino. Daniel, baseado em que você está falando, primeiro que a gente ouve, já saíram publicações, etc. e tal. Eu afirmo isso de forma categórica, porque no debate, na televisão, na Gazeta, né? O Guerino falou 3 vezes com o Casa Grande, né? Quando o Casa Grande criticou o Guerino, ele falou, eu sou muito ruim, mas você me chamou 3 vezes para ser seu vice. Eu fiquei até assustado com essa fala, porque parece que é uma coisa impossível. Assim, aí como o Casa Grande, em momento algum, rebateu, desmentiu, falou que não é, então eu acredito que o convite existiu porque o Guerino falou com ele e ele não retrucou. Se ele não retrucou, não tem quem cala consente? Foi... Então a posição hoje do Ferraz seria, aí em cima do que o Roberto falou, que Linhares deve ter protagonismo e tal. Exatamente. Né? Agora, voltando na questão do local, assim, para emendar aqui, o Lucas, assim, o Roberto falou, a impressão, a marca dele vai estar a partir de 2026, né? Só lembrando que a arrecadação de Linhares vai ser de 1 bilhão e 360 milhões de reais. Então dá 115 milhões mês, em média. É muita grana. Qual a receita, Daniel Mandiná, né? Qual a receita que você daria para o prefeito aí, para ele alavancar? Faria o que com esse dinheiro todo? Para alavancar. Não, pensa assim, que ele deve fazer o dever de casa, né? Ele tem que ter uma aprovação de 0 a 10, 6, 6,5. Agradar todo mundo é impossível. Que a oposição está colocando, está apontando as falhas. Sim. É o papel da oposição. Mas ele tem que agradar a maioria, né? A receita, né? Valorizar os servidores e apresentar, no meu entendimento, umas 5 obras impactantes durante os 4 anos. Mas tem a rodoviária. Tem duas ele já anunciou, já está fazendo, que é a rodoviária e a ponte Interlagos Aviso. Interlagos Aviso, ali a rodovia que vai para o litoral, povoação, precisa de umas 3, pelo menos mais. Mais umas 3, assim, impactantes, para quando chegar na disputa de 2028, no debate, na televisão. Ele tem argumento, ele vai falar, fiz isso, atendi todas as áreas, saúde, educação, agricultura, meio ambiente, etc. Fez o dever de casa, não vai ser unanimidade, mas tem que ter aprovação da maioria. Além disso, eu fiz isso. 5 obras impactantes. Aí ele se torna competitivo para em relação à oposição. Perfeito. É a forma que eu vejo. O que você acha, Roberto? Eu acho que, lógico, obra sempre traz voto, né? Agora, é importante frisar também que aí a gente tem que ser honesto com a história e com os fatos, né? As 2 obras que está sendo posta como uma grande realização, e são realizações importantes para Linhares, a rodoviária e a ponte, né? Sempre terá o crédito dividido com a administração anterior.
Que a licitação estava pronta. O projeto todinho foi da época. Exatamente. Então, foi 2018. Para ser fiel à história. Correto? Então, eu acho que ele precisa manter as 5 obras, porque as 2 obras que estão postas aí... Tem que dividir o bolo aí. Exatamente, do ponto de vista eleitoral, vai ter que dividir o bolo. E inclusive o dinheiro que está sendo aplicado do jeito, não é quase nada da prefeitura. Exatamente. Ali. Não tem de recurso da prefeitura, tudo bem, mas isso foi projeto deixado. Porque do mesmo jeito que se alegou algum vamos dizer, ônus, também se ficou o bônus. Então, assim, são 2 obras que terão que ser divididas com o gestor anterior. Agora, eu trago aqui outra discussão que acho que é importante, né? E aí eu acho que a avaliação que vai se dar da administração do Lucas, até mesmo com a sua liderança, a maneira de fazer política, vai se dar no ano que vem, correto? Então, acho que é muito prematuro. Eu participei já de governo, eu sei que o primeiro ano ele é muito complicado. É muito complicado. É ajuste. Né? A gente pode ter uma impressão do que vai acontecer, mas não vamos ser mandinar nisso aí, né? Vamos torcer. Agora, eu trago 2 elementos aqui que eu acho que é fundamental, que é interessante nessa discussão, né? Insisto que o Linhares vai ter um protagonismo, tem que ter um protagonismo a nível estadual, né? E eu acho que na questão da vice vai passar por Linhares. E talvez ainda faça ainda um exercício de futurologia. Nós temos 2 nomes em Linhares que ainda carregam um peso da política. Um é o Guarino, sem dúvida nenhuma, né? O Guarino Zanotto tem o seu capital. Tem o seu capital político, isso aí é indiscutível, né? Gostando ou não gostando dele, a gente tem que admitir o que é fato, né? E tem um elemento que pode ser surpresa, que existe um saudosismo ainda na cidade, que é o Zé Carlos Elias. Muito se fala ainda. Muito se fala, o Zé Carlos. Tá fora da política há 15 anos, mais que isso. Né? Mas o Zé Carlos faz um pouco aquela figura do gente boa, né? Do tranquilo. E o Zé Carlos pode ser alçado, né? A um protagonismo, né, que a gente não espera. Você pega aí Ferraz, por exemplo. Ferraz estava aposentado da política. Prefeito do Linhares. A poupançazinha do Zé Carlos ainda está lá, tem seu público. Entendeu? Lá, então, assim, eu acho que tem esses componentes que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, de repente, diante a tanta convulsão eleitoral, você perde até essa... O eleitor pode buscar o Porto Seguro. Exatamente. Não, eu fico com fulano porque eu já conheço, né? Você está entendendo? Então, assim, eu acho que ainda não vamos ter ainda essa coisa. O grupo do Goiânia ainda acho que vai participar desse pleito, sabe? Eu acho que vem com esse pleito e vai participar, como o Daniel falou. Dependendo da posição da oposição ainda, ele consegue ainda lograr êxito. Vamos aguardar os próximos passos. Gente, intervalo bem rapidinho e voltamos daqui a pouco com os instantes finais do bate-papo das 6 de hoje, que está muito interessante, fazendo uma análise, né, uma projeção do que vai ser o ano eleitoral 2026. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, bem mais curto, né? Esses últimos minutos do nosso programa. A gente conversava agora há pouco sobre uma análise que Daniel fez dias atrás no portal dele, o terral.com.br, não é isso? Isso. Terral Online, sobre esse histórico, né? Essa genealogia, podemos dizer assim, na política de Linhares desde 1940. Você foi longe, hein? 44. Foi a segunda emancipação, né? Rapidinho aqui, Daniel, vamos fazer... O decreto é de 31 de dezembro de 43, governador Jones Santos Neves. Mas aí o médico Roberto Camon foi nomeado... O primeiro prefeito. Foi nomeado na segunda emancipação de Linhares, né? Foi o primeiro prefeito. Aí você fala que até hoje é o mesmo grupo. Foi 81 anos. Eu sempre falo, né? A gente tem estudo, aí se tiver que detalhar, a gente detalha. Então, mas, assim, grosso, falando rapidamente, ele entrou, na sequência, entrou o seu Manuel Salustiano de Souza, um produtor rural. Aí entrou o seu Joaquim Calmon. Aí o seu Manuel veio e ganhou a eleição. Em 1954. No que ganhou, faleceu. Aí o presidente da Câmara assumiu a prefeitura, José de Caldas Brito, nome daquela escola ali, o Poli 2. Ele assumiu e realizou eleições. Você observa que o que perdeu para o seu Manuel Salustiano foi o seu Gerles Gama, irmão do doutor João Gama, o médico. Ele já queria ser o candidato da situação, que era aquele grupo que já começou ali, que separa um pouquinho e volta. Aí veio o doutor Emílio, genro do seu Manuel, que se candidatou e ganhou. Aí o doutor Emílio apresentou o Samuel, né, para vereador em 62, Samuel tinha mudado para Japira, tinha uma farmácia, Samuel ganhou para vereador, foi reeleito em 66, e o doutor Emílio deputado estadual, 7 vezes consecutivas. Aí Samuel, que era do grupo do doutor Emílio, falou, poxa, eu também queria ser prefeito, como o doutor Emílio foi, queria ser deputado. O que foi? Aí veio, disputou, ganhou para deputado, ganhou para prefeito. Em 76, Samuel apresentou Luiz Durão para vice-prefeito e Zé Carlos Elias, sobrinho dele, para vereador. Aí, mais para frente, o Luiz Durão apresentou o Nozinho,
o Samuel apoiou o Guerino para prefeito em 96. Na última eleição, o Guerino, os dois principais candidatos, o Bruno Marianelli e o Lucas, foram secretários do Guerino. O Lucas 2 vezes secretário de Meio Ambiente, o Lucas, né, o Bruno até assumiu a prefeitura e tal. Então o grupo é o mesmo. Aí, se quiser mais e mais detalhes, a gente vai falar. Mas teve um ingrediente, um político, né? Que foi deputado estadual que você disse que furou a bolha. Quem foi? Em 2018. Quem, assim, que eu nunca participou, votar em um e outro é normal. Que era fora desses grupos. Todo mundo vota. Mas não foi secretário, não foi vereador, não foi. Foi o Marcos Garcia. Foi eleito deputado estadual em 2018. Com a grana dele, com o investimento, com a batalha dele, com as reuniões, etc. Mas ele furou a bolha, ele não é. Ele depois se apresentou para prefeito em 2020 e perdeu, né? Não ganhou. Depois veio para federal em 2022. E perdeu. Provavelmente vem de novo aí, candidato a deputado. Mas assim, o Marcos, o que está fora, porque aí se for citar outros, o Ronaldo Lopes era ligado a Samuel Batista Cruz, foi vice-prefeito, foi deputado estadual, o Ricardo Lopes foi vereador, irmão do Ronaldo, o Felipe Rigoni, que foi deputado federal, é filho do Ricardo. Então assim, os demais, todos têm uma ligação com Samuel ou do Então significa que em 83 anos Linhares foi governado pelo mesmo grupo político. O mesmo grupo. E eu penso que vai continuar, porque eles juntam uma eleição, separam em outra. Se você pegar assim, todos os protagonistas da política de Linhares, Zé Carlos, o doutor Cardia, a Eliana Dadal, que é cunhada do Zé Carlos Elias, né, o Arlindo Melo, que é esposa da Eliana, todos eles foram ligados em algum momento a Guerino, depois ao Zé Carlos. Transitou dos dois lados. Bom, pelo que você está dizendo aí, Daniel, você acha então que não seria surpresa se lá na frente a gente encontrasse Lucas Escaramuça e Guerino no mesmo palanque de novo? O Roberto estava defendendo essa tese aí de Linhares indicar ter um candidato a vice-governador. Poxa, se vem um candidato de um lado, o Guerino vem na vice aí, nada impede do prefeito Lucas estar no palanque dele. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Por mais que eles digam hoje, a gente está brigado. O Lucas saiu do Guerino, no meu entendimento, como o Samuel fez com o doutor Emir. Ele saiu porque ele queria ser deputado, ele queria ser prefeito. Ele viu a oportunidade. Foi deputado e foi prefeito. E é prefeito, desculpa. O assunto ia render muito mais. 2 horas seriam poucas aqui, mas eu quero agradecer muito aí o tempo que vocês tiraram para vir aqui bater esse papo, né, fazer essa análise, viu, Roberto? Muito obrigado pela sua presença. Tá? E vamos falar mais sobre política muito em breve. Não, eu que agradeço. Eu, assim, tudo que é unanimidade eu gosto de conversar, né? Futebol, religião e política. Isso é as coisas que são unânimes, que não geram nenhum conflito, né? Nenhum. Inclusive, nós temos aqui uma mesa aqui de tricolor, botafoguense e vascaíno. Que escapamos do rebaixamento de vez. Na próxima que traga um flamenguista para poder. Mas eu queria agradecer a audiência e dizer, Cláudio, que a gente está à disposição, né? Acho que o assunto é empolgante realmente, a gente gosta desse assunto e é necessário discutir, né? Importante. Mas fico alerta que Linhares precisa assumir, de qualquer maneira, um protagonismo a nível estadual. Exatamente. Tanto para deputado federal, para deputado estadual. Repito, a quinta economia do Estado não pode deixar de estar representada. Não pode ficar observando e Exatamente, né? Não pode deixar de estar representada a nível estadual, a nível federal, entendeu? E acho que nós temos que buscar protagonismo maior. Aliás, o último deputado federal que tivemos foi o Zé Carlos Elias, né? Felipe Rigoni. Não, o Felipe Rigoni, perdão. Felipe Rigoni. O secretário Felipe Rigoni. Vem novamente, hein? Temos que eleger pelo menos um, né, gente? Só para registrar assim que o Felipe, ele foi eleito em 2018 e em 2022 ele foi o 7º mais votado do Estado. A questão de o partido União Brasil, que não alcançou o quociente eleitoral. Mas uma votação absurda, Ele teve 63 mil votos. Então ele teve a votação para ganhar, mas o partido que não conseguiu alcançar. Daniel, obrigado pela presença aí, viu? Eu que agradeço a você, Cláudio Henrique, né? Cláudio Henrique Alves, Isso. ao Marcelo, que está ali na técnica. O Roberto Cordeiro, parceiro de décadas, né, Roberto? E a audiência, que o telefone tocando direto aqui, a gente está aqui, a audiência, a gente agradece a todos aqui da TV Foz. Bacana. Pela audiência, pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Estamos à disposição. No próximo programa a gente aborda a questão da polarização. A polarização que nós não chegamos. Vamos falar da polarização no próximo programa. Gente, o objetivo dessa conversa é exatamente mostrar o cenário que está posto, para você já ir fazendo sua análise e não se surpreender, às vezes, com os arranjos, né? Mas fulano era adversário. Não, cada eleição as coisas mudam, né? Os interesses têm que estar justamente abaixo, né, de questões pessoais. O nosso programa está terminando, tem reprise neste sábado pela manhã e acompanhe também pelas redes sociais, né, este programa Bate-Papo das 6. Fico com Deus, bom final de semana e até semana que vem. Até lá.